Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 10. Eu quero ler o verso 19, 20 e 21. Enquanto você procura, deixe-me dar um recado. Próxima sexta-feira, teremos um culto especial de ação de graças por 15 anos deste ministério. E todos estão convidados. Teremos aqui momentos especiais para nos lembrarmos de tudo que o Senhor fez nesses 15 anos que Ele tem nos abençoado. Então venha, sexta-feira, dia 31, a partir das 19h30, culto de ação de graças da Igreja Comunidade Batista Cristã, por 15 anos de ministério. Amém? Fala para o teu vizinho, não esquece não. Jeremias capítulo 10, a partir do verso 19, na versão que trago está escrito assim: ai de mim, por causa do meu mal, da minha doença, da minha dor, muito grande é a minha ferida, mas tenho dito certamente, enfermidade minha é esta, e eu a suportarei. A minha tenda caiu, foi despojada, todas as cordas que as prendiam quebraram. Meus filhos fugiram de mim, saíram, desapareceram, já não existem. Não há mais quem estenda a minha tenda. Não há mais alguém que me ajude a levantar as cortinas. Somente até aí. Deixa a sua Bíblia aberta, repousar no seu colo. Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos. Curve a tua cabeça em reverência à presença gloriosa do Espírito Santo de Deus. Jesus está no nosso meio. Nós te reverenciamos nessa noite, Pai. Rendemos-te glórias, louvores e exaltações. Tu és o nosso único Deus. Além de ti não temos ninguém. Tu és único, suficiente, perfeito, majestoso, santo e poderoso. Sobre ti repousa toda a nossa confiança. Em ti está guardado o nosso depósito. A nossa expectativa está no Senhor. E basta uma palavra tua nessa noite, para que enfermos sejam curados, para que desesperados encontrem a esperança, para que filhos retornem à casa do Pai, para que casamentos sejam restaurados, para que vidas sejam salvas. Basta uma única palavra do Senhor, da boca de Deus, para que coisas assombrosas aconteçam nesse lugar. E é isso que nós esperamos, Pai. A nossa alma anela por Ti. Desejamos a manifestação da Tua glória, a Shekinah do Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, se há ainda algum mérito no coração do Teu povo que esteja atraindo o Senhor, corações contritos e quebrantados, Pai, em nome de Jesus, usa da Tua misericórdia, da Tua graça, do Teu favor, e estende o Teu cetro de justiça, e deixa a Tua noiva entrar, deixa a Tua igreja se aproximar mais de Ti, Pai. Nós não queremos dizer como Pedro e nos afastarmos de Ti pelo nosso pecado, muito pelo contrário, nós queremos nos aproximar de Ti com os nossos pecados, pedindo: lava-nos com a Tua palavra, limpa-nos com o Teu sangue, restaura-nos a nossa fé. Ó Pai, em nome de Jesus, ensina-nos um pouco mais essa noite a respeito dos céus. Ajuda-nos nesse processo de santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ajuda-nos, Pai. Ministra aos nossos corações.
aqueles que estão aqui dentro, os que assistem pelo telão ou aqueles que assistem pela internet, Pai. Igualmente todos possam ser ricamente abençoados pela Tua palavra. É a oração que fazemos em nome de Jesus, e quem crê diga amém. 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 Este texto bíblico revela a perturbação e a dor do coração do profeta que perdeu todas as esperanças. Jeremias, também conhecido como profeta chorão, ele está ali. A sua percepção, o que ele vê é a realidade das famílias do povo de Deus. Estão apóstatas, se afastaram de Deus, e estão vivendo a desgraça, estão vivendo o martírio, estão temendo os inimigos. Muitas coisas ruins estão acontecendo, e ele também fazia parte daquele povo, apesar de ser profeta. E aí ele diz que a tenda dele está caída. Ele fala da família, dos filhos que se foram, fala da sua desesperança de não achar ninguém que o possa ajudar. Jeremias está profetizando, está tendo uma revelação do que está acontecendo, sobretudo com o povo de Deus. E eu vejo que nos dias de hoje muitos lares estão vivendo situações parecidas como essa. Estão vivendo as consequências dos erros do passado, por esfriamento espiritual, por afastamento de Deus, por não terem mais o feeling do contato com o Espírito Santo, vão se esfriando, e as tragédias vão acontecendo, e essas famílias aprendem a sobreviver sem Deus, e vão se mutilando, vão se ferindo uns aos outros, vão se esquartejando, vão se ferindo na alma. Pais que ferem filhos que tanto amam e vice-versa. Marido que fere a esposa que tanto ama e vice-versa. E você não entende por quê. Segundo o texto, a ausência de Deus vai fazendo com que esse povo perca a sua casa, sua habitação, sua história, seu lar, sua família, a convivência familiar. Tudo vai por água abaixo. E o profeta nada mais é do que um sobrevivente. E ele começa a choramingar. Ele está com o coração adoecido. Sua mente está intoxicada de tantas dores, de tantas tragédias que ele vê. Tudo que ele vê é ruim. O sistema político está corrompido. Há muitas pestes e enfermidades. O povo está ferido. O povo está sem dinheiro. O povo está sendo escravizado. E aquele profeta então começa a choramingar como era de costume. Ele começa a falar das suas feridas. Ele diz: a minha ferida é muito grande, a minha ferida é grande demais, eu não consigo mais viver com essa ferida, ai de mim, eu não tenho esperança. Ele começa literalmente a lamber as suas feridas, se vitimiza e acha que não tem mais jeito para ele. Tem muito pai dizendo isso para o filho, tem muita esposa dizendo isso para a esposa: não tem jeito para nós, cara, acabou. O que a gente tem é só um conglomerado de enfermidades e de feridas, e a nossa vida não tem sido vivida. Nós apenas sobrevivemos lambendo nossas feridas, lambendo nossas dores, e sempre choramingando: ai de nós, ai de mim, ai do meu trabalho, ai do meu casamento, ai dos meus filhos, ai da minha casa, ai do meu ministério, ai da minha profissão, ai, ai, ai. E chega um tempo em que Deus requer de nós, querido, um despertar, um despertamento. É você sair desse enclausuramento, desse fechamento de propósito, de visão, e dar um passo além dos problemas e dizer: Deus, eu quero uma mudança radical na minha vida como um todo. Apesar de não ver a saída, apesar de estar sentindo dores, apesar de ter feridas na minha alma e no meu corpo, eu quero despertar para o novo. Mas parece que quando a gente está vivendo essas tragédias, a gente só consegue olhar para o machucado. O que sai da nossa boca é sempre: ai, ai, se eu pudesse, ai, se eu tivesse,
ai, se eu tivesse conquistado, ai, se eu não tivesse feito isso, ai, se eu não tivesse feito aquilo, ai, se eu tivesse um pouco mais daquilo outro. É uma série de ais. Murmuração só contagia negativamente quem está ao nosso redor. Quanto mais ai você fala, mais você contagia as pessoas, e as pessoas veem você como uma vítima do sistema, uma vítima de um casamento frustrado, uma vítima de filhos ingratos, uma vítima de um sistema político que não nos atende, que não nos representa. Agora eu penso, se tornar vítima resolve o problema? Sim ou não? Então diga, é tempo de despertar. Diga, chega de ficar murmurando, lambendo feridas. Fala para o teu vizinho, hoje é tempo de despertar. Só para a gente refletir um pouquinho do que o profeta está reclamando, ok? Ele tem motivos para reclamar. Eu não estou dizendo que você não tem motivos para chorar. Eu estou dizendo que não adianta ficar chorando. Não adianta ficar choramingando. Não adianta ficar se vitimizando. Não adianta ficar se escondendo dos problemas. Primeiro ponto que ele fala é que as cordas da sua habitação, das suas tendas, se romperam. E as cordas das tendas é o que sustentava a tenda em pé. A sustentação das suas tendas foi quebrada. Se ele está falando de algo verdadeiro, se usa apenas uma metáfora, não importa. As cordas eram que seguravam as tendas no local. E você que já foi num circo, sei que é coisa meio fora de moda hoje, mas o circo é assim, né? Tem aquele mastro no meio, aquele monte de varas nas pontas e as cordas esticadas fazendo força contrária para manter a lona rígida, para que quando a chuva caia não dê barriga, não emposse a água e não derrube a tenda. O profeta está falando que falta fundamento. E quando eu olho para hoje, as famílias hoje estão se perdendo por falta de conhecimento. Mas muito mais do que falta de conhecimento, porque a Bíblia diz em Mateus 7 que a casa que cai é a casa que ouve a palavra do Senhor e não pratica. Então, temos vivido tempos em que as famílias estão perdendo seus fundamentos e a casa está caindo, porque as igrejas estão cheias. O número de evangélicos tem crescido a cada ano. O número de artistas evangélicos, o número de políticos evangélicos, o número de atletas evangélicos e o número de evangélicos como um todo tem crescido. Ou seja, o que não falta nas igrejas é a pregação da palavra em tese. O problema é que ouvimos a palavra e não as praticamos. O evangelho não foi feito para ser ouvido, ele foi feito para ser vivido. Porque quem não pratica a casa cai. Quem não pratica é como um homem que constrói a sua casa onde? Na areia. Ele gasta dinheiro com a casa, ele mobília a casa, ele coloca o telhado, ele prepara a casa é linda. Mas quando vem as tribulações, os ventos contrários, derruba essa casa porque ela não tem fundamento. O fundamento da casa do crente é viver a palavra de Deus. Se você não pratica a palavra de Deus, querido, na sua integralidade, a sua casa está com as cordas frouxas ou quebradas. E talvez, enquanto não vem o vento e a chuva, você não percebe a necessidade de ter cordas prendendo a sua tenda. Assim como o homem que construiu na areia só percebe a besteira que fez quando há uma enchente, há uma enxurrada, há uma chuva forte ou um temporal. Enquanto o clima é favorável, as duas casas, a que foi construída na areia e a que foi construída sobre a rocha, funcionam do mesmo jeito.
Então, quando é que a gente mostra a nossa força? No dia da angústia, no dia da perseguição, no dia da dor, no dia em que somos ceifados, no dia em que somos feridos. Então, querido, te prepara para os dias maus, vivenciando, conhecendo e colocando em prática a palavra de Deus dentro da sua casa. Casa que não vive a palavra de Deus é casa suscetível à queda. Fala para o teu vizinho aí, ó, firma as cordas, pratique a palavra. Depois ele fala que os filhos foram embora, os amados foram embora, quem ele amava foi embora. Outra tragédia dentro das casas hoje é a ausência de um corpo presente. Pessoas que estão presentes no corpo, mas estão ausentes na alma e nas emoções. Nos filhos hoje, não, na minha época, quando o papai falava assim, eu vou fazer isso, eu vou te prender, não vou deixar, a gente falava assim, vai embora de casa. É evidente que a maioria nunca nem foi. Mas hoje os meninos não fazem isso não. Quando o pai briga alguma coisa, eles falam assim, eu vou para o meu quarto, porque o meu quarto tem uma janela, e pela essa janela da internet eu consigo ir para onde eu quiser. Mas enquanto ele está navegando, enquanto ele está recluso no seu quarto, ele não está presente na família. Então hoje pais sofrem pela ausência de filhos presentes. A ausência de filhos presentes. Ele está dentro de casa, mas ele não está com a família. Na parábola do filho pródigo, nós sempre olhamos para aquele rapaz que gastou o dinheiro do pai e foi parar no chiqueiro. É o rapaz que saiu de casa, se afastou do pai, mas estando ele longe, ele se lembra do pai e volta, sim ou não? Mas há um outro protagonista nessa história, que é o filho mais velho, que nunca foi, mas também nunca esteve presente. Nunca partiu para uma terra distante, mas quando esse irmão volta e o pai vai comemorar, ele é o primeiro a se colocar contrário ao festejo do pai. Por quê? Porque apesar de estar junto com o pai, não conhecia o coração e a dor daquele pai. Estava perto, mas com o coração longe, enquanto o pródigo foi para longe, mas trouxe o seu coração para perto. Não é a distância física a tragédia maior das famílias do século 21, mas a distância afetiva. Pais e filhos também, que têm os pais por perto, mas não podem nem dirigir a palavra a ele, porque ele está ocupadíssimo jogando videogame. Ele está muito ocupado assistindo televisão, futebol. Ele está muito ocupado fazendo alguma coisa para a igreja. Ele está muito ocupado para poder sentar com o filho. Não, ele está muito ocupado. Ele está sempre ocupado. Então esse filho tem o pai por perto, mas distante da sua afetividade. De que vale, meu amado, você está no quarto ao lado e há quilômetros e quilômetros de distância aqui na sua mente? Até comem na mesma mesa, mas cada um com o seu celular. E entre uma garfada e outro, um dá uma risada e o outro chora. Porque um está vendo uma piada e o outro está vendo uma tragédia, na mesma mesa. As emoções estão completamente distantes uma da outra. Um está rindo porque está vendo uma piada, e o outro está chorando porque está vendo uma tragédia. E os dois estão na mesma mesa, porém distantes um do outro. Essa distância tecnológica, uma tecnologia que foi criada sobretudo para nos aproximar. Mas ao invés de nos aproximar, ela tem nos distanciado. Jeremias está murmurando e lambendo as suas feridas, dizendo: meus filhos se foram, já não existem mais.
E tem muito pai que está dizendo isso. Essa minha filha se foi, já não existe mais para mim, já não a tomo mais como minha filha. Talvez a palavra o irmão mais velho do filho pródigo, que diz para o pai, se referindo ao irmão mais novo: esse teu filho não é mais meu irmão, é teu filho, não faz parte mais da minha vida. Esse teu filho desconecta, rompe laços familiares importantes. Por quê? Por desilusões, por ingratidão, por falta de controle no temperamento, que criam feridas nas discussões. Famílias estão se degradando hoje, querido, por coisas pequenas. E ao invés de despertarem para uma mudança radical, ficam nos seus quartos, nos seus cantos escuros, lambendo suas feridas e dizendo: ai de mim, minha ferida é muito grande. Você concorda que a minha ferida é muito grande? Olhe para a minha ferida, olhe para a minha tragédia, olhe para a minha desgraça, olhe o que meu filho tem feito para mim, olhe o que meu pai fez comigo, olhe o que eu vivi nesse ministério, olhe o que eu estou passando nessa empresa. E você quer atrair o olhar das pessoas para as suas desgraças. Enquanto Deus nos diz que somos lâmpada, luz e sal do mundo, precisamos atrair o olhar daqueles que estão em trevas para a luz de Cristo brilhando em nós, e não atrair o olhar daqueles que estão na luz para as trevas que estão em nós. Estamos invertendo o papel. Você é amado do Pai, você é o filho amado de Deus, desejado no ventre de sua mãe, entretecido no ventre de sua mãe, é considerado por Deus a coroa da criação, é o bichinho de Jacó, é aquele por quem Deus entregou seu filho à cruz. Você é especial para Deus. Pare de se vitimizar. Seus filhos foram embora? Desperta e traz de volta. Quem foi embora na sua história, desperta. E para de ficar lambendo as feridas. Fala para o teu vizinho aí: desperta. Ele fala de desesperança. Ele diz: não há ninguém que possa me ajudar a reconstruir minha tenda. E ele poderia dizer, né: Deus, me ajude a construir essa tenda. Mas ele diz: não tem ninguém que possa me ajudar. E aqui eu percebo o grau de desespero desse homem. Era tão grande que ele mesmo já não tinha mais forças para poder tentar construir a tenda dele. Ele precisava que alguém de fora o ajudasse. Há situações na vida de algumas famílias que elas não têm força suficiente para se levantarem. Chegaram num grau de degradação tão grande que precisam de uma intervenção externa, precisam de alguém para estender o braço, precisam de alguém para oferecer uma ajuda, um ombro, um conselho, um amparo emocional. Então, enquanto eu fico lambendo as minhas feridas dos problemas que eu enfrento, eu deixo de estender o meu braço para ajudar alguém que também tem feridas e não tem capacidade de se levantar sozinho. E quando eu saio do meu ostracismo, do meu vitimismo, e vou em direção a alguém que precisa de ajuda, o Senhor me fortalece. Mas enquanto eu fico gemendo nos meus cantos escuros de vida, eu deixo de ajudar pessoas. O profeta diz: ninguém me ajuda. Perdi as esperanças, pastor. Eu olho no horizonte e não vejo solução para essa questão. Não há ninguém, ele diz, não há ninguém que possa me ajudar. Ele perdeu toda a esperança. Nós não podemos perder a esperança, querido, porque a nossa esperança vive. É Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o motivo da nossa alegria. Ele é o Senhor da nossa história. Perder a esperança significa perder a fé. E quando eu perco a fé, eu perco a minha ligação com Deus. No verso 21, se você quiser ler.
Ele continua dizendo assim: olha, os pastores, os líderes, se embruteceram, não consultaram ao Senhor, por isso, estão definhando, não prosperam, e todos os seus rebanhos estão se dispersando, irmão, preste atenção, por falta de aconselhamento. Nós, líderes do nosso lar, líderes do nosso trabalho, no nosso departamento, no nosso grupo, no nosso ministério, nós, por não buscarmos os conselhos de Deus, estamos vendo nossos bens, nosso rebanho se perdendo. Quantas pessoas estão enfrentando problemas financeiros gravíssimos nesses dias, porque no passado tomaram decisões equivocadas, não consultaram a Deus. E agora se vitimizam: se eu tivesse feito diferente, se eu pudesse voltar atrás, pastor, perdi tudo, perdi meu trabalho, perdi meus bens, minha casa, meu carrinho, perdi meu nome, estou enrolado, estou travado, perdi o meu tempo, envelheci, fui mandado embora, não tem oportunidade de emprego. O Brasil vive um caos na área de vagas de emprego. É claro que vive, sim. 13, 14, 15 milhões de pessoas lambendo suas feridas, irmãos. E aí o que você vai fazer? Entrar na estatística apenas esperando que do alto escalão de um governo venha a sua salvação? Não, a tua salvação vem de quem está dentro de você, a porta está dentro de você, Jesus está contigo, o Espírito Santo, meu amado, Ele te desperta nessa noite para o novo dEle. Pare de colocar as suas expectativas no que vai acontecer. Apesar de haver uma esperança e uma expectativa no nosso coração, a minha confiança está em Deus. Porque se Deus não agir, se Deus não guardar, se Deus não edificar, todo mundo trabalha em vão, é o que diz a palavra. Todo ano de eleição é essa expectativa. É igual a pessoa que quer parar de fazer alguma coisa e vai chegando ali em outubro, ela fala: vou esperar o ano novo, vou esperar a virada do ano. E ela fica naquela expectativa ali da virada do ano. Ano de eleição é a mesma coisa, fica na expectativa que o salvador da pátria ou a salvadora da pátria vai assumir o governo e tudo vai mudar, aleluia. Se o Senhor, meu amado, não for o estandarte, a bandeira dessa nação, nós vamos padecer, porque o povo tem o governo que elege. Então o despertar está em nós. Eu não posso ficar esperando as coisas acontecerem. Eu preciso despertar hoje, sair do sono da mesmice, do vitimismo e começar a tomar atitudes e ações e decisões que vão favorecer essa mudança. Eu vou votar em fulano. Mas enquanto não chega outubro, se tiver segundo turno novembro, ele só assume em janeiro, e aí as coisas só começam a mudar lá para abril e maio. Você está falando de mais 12 meses de lambida de ferida. E se o candidato que supostamente você acha que deve estar lá não entrar, você vai cometer suicídio? Vontade dá. Eu tenho que me policiar. Para não te influenciar. Mas é uma verdade. Eu tenho as minhas convicções, você tem as suas. Mas o despertar começa em nós. Não é lá, é aqui. Você está me entendendo? Diga amém. E aí, olha que legal, o verso 24 vai falar dessa mudança que nós precisamos realizar. Depois de choramingar, Jeremias diz: corrige-me, Senhor. Olha que expressão corajosa
de um homem olhar para cima e falar assim: Senhor, desce a lenha. Senhor, me põe no eixo. Me apara. Sabe? Como é que eu poderia dizer, né? Me enquadra. Olha aí. Verso 24. Corrija-me, Senhor, com teu juízo, não na tua ira, para que não me reduzas a nada. Aqui está a chave, querido. Talvez a nossa oração seja parecida com a dele. Senhor, estou aguentando, ai de mim, olha o tamanho dessa ferida, olha o problema que esse filho está me dando, olha esse casamento, Senhor, estou aguentando, aí a gente acaba dizendo assim: Senhor, corrige meu filho, corrige meu marido, corrige o governo, corrige o presidente, corrige o síndico, corrige o pastor. Vai lá, Senhor, não estou aguentando ele não, dá um jeito nele, muda ele, Senhor, em nome de Jesus, amém. E sai dali como se não tivesse nenhuma participação nas mudanças necessárias para a sua própria vida. Aqui está a chave, irmão. Ele murmurou, ele choramingou, ele lambeu as feridas, mas ele disse: agora, Senhor, o negócio é comigo. Quem tem que mudar sou ai. E mais, estou disposto a tomar varada. Estou disposto a ser ajustado. Se tem algo que tem que fazer na minha vida, Senhor, pode fazer. Já estou com o lombo preparado. Me corrige. Estou falando de um profeta, um homem de Deus, entretecido no ventre da mãe, escolhido por Deus no ventre de sua mãe. Eu estou falando de um homem que tinha acesso a Deus, que Deus usava com revelação tremenda. Ele vê toda a tragédia, ele se compadece, se vitimiza, diz: ai de mim, não tem esperança, mas ele olha para Deus e fala assim: o problema sou eu, pode sentar um sarrafo. Será que nós teríamos coragem de falar isso? Olhar para todos os problemas e dizer assim: caraca, eu sou errado, quem tem que mudar sou eu. Mas pastor, ele está fazendo, ela está fazendo. Sim, eu tenho certeza de que muitos estão agindo neciamente, equivocadamente com você. Mas você tem como mudar o outro, sim ou não? Não tem. Mas dá para se mudar? Pelo menos tentar, né? Sim ou não? Então, ao invés de você ficar lambendo suas feridas e pedindo para Deus chacoalhar, puxar o tapete, tem cada oração macumbeira que é um negócio. Puxar o tapete, dá um coro, né? Pega ele, Jeová. Em vez de você ficar pedindo a Deus para que Deus mude os outros, você tem livre-arbítrio para pedir a Deus: muda a mim. Quem precisa ser corrigido sou eu. Então, meu amado, nessa noite desperta para uma conversão de mente. Para de olhar para si como a vítima do processo e comece a olhar você como protagonista, como parte principal também dos problemas que lhe acometem. Pare de olhar para o outro e pensar que o outro é que tem que mudar para que as coisas entrem no eixo, e mude você. Peça a Deus para mudar você, para transformar a tua mente, para transformar seus pensamentos, para mudar os seus planos, para mudar a sua trajetória, para mudar a sua verbalização, para mudar o seu comportamento. E não autorize Deus a usar a vara. Ah, pastor, mas quem tem que mudar é o outro. Sim, quem tem que mudar é o outro, eu sei. Mas você não pode mudar o outro, e Deus não vai mudar o outro se o outro não deixar Deus mudar. Ei, não é porque você está orando que Deus vai forçar a barra na vida de alguém não, hein? Até o pecador tem direito a livre-arbítrio, amém ou não amém? Estou orando forte, e Deus vai passar por cima da vontade do meu marido, não vai passar por cima da vontade de ninguém. Apesar de ser soberano, Deus não vai mudar a vida de alguém que não quer ser mudado, porque você está orando apenas.
É necessário que haja um convencimento espiritual. Isso pode demorar tempos e tempos. Então, enquanto o outro não muda, olhe para cima e diga: Deus, eu quero mudar. Corrija a minha rota, corrija os meus sonhos, corrija as minhas orações. Eu quero despertar desse vitimismo e começar uma nova história. O Senhor castiga a quem Ele ama. E lenha aqueles que Ele toma por filho. Se suportares o castigo, diz Hebreus, se suportares o castigo, Deus te trará como filho dele. Se suportares a dor do castigo, ou seja, se você se submeter à correção de Deus, você se torna filho dele. Porque rebeldes são aqueles que não ouvem a voz de Deus. E Deus quer mudar a nossa vida para nos tornarmos como Ele, parecidos com eles, filhos dele por herança e não apenas por palavras. Mas para isso eu preciso suportar o castigo. Se você gosta de anotar onde está esse texto, está em Hebreus capítulo 12, verso 6. Se vocês suportarem a correção, Deus vos tratará como filhos, se não vos tratará como criatura. Até aqui você me entendeu? Diga amém. Agora vamos entrar na mensagem. Eu queria que você fosse em Juízes capítulo 5. Livro dos Juízes de Israel, capítulo de número 5. Verso 7. Aleluia. Juízes capítulo 5, verso 7. Diz assim a poderosa palavra do Senhor. Foram todo mundo embora, ficaram desertas as aldeias em Israel. Desolação. Até que eu, Débora, me levantei como uma mãe do povo de Israel. Verso 12. Diz assim: desperta. Desperta, desperta, Débora, acorda desse sono e entoa um cântico de louvor a Deus. Desperta, desperta, desperta e glorifica a Deus. Agora olha o verso 28, uma outra mulher, a mãe do comandante do exército inimigo, a mãe de Císera. No verso 28 diz assim: ela olhava pela janela e exclamava pela grade: por que estou tardando em ver o seu carro, filho? Por que se demora os passos de seus cavalos? Olhe para mim, por favor. Duas mulheres vivendo situações críticas. De um lado, um homem que se acovarda de assumir o seu posto de comandante, diante do enfrentamento aos inimigos. O povo está amedrontado, e Baraque está completamente amedrontado.
Ele se vitimiza porque o seu exército era bem menor. Ele teme porque fisicamente seria impossível vencer aquele exército inimigo. E ele foge de um lado para o outro, enquanto Deus está mandando ele ir enfrentar. Mas ele está com medo. E ele murmura, ele reclama. E ele procura a mulher chamada Débora e diz: eu só vou se você for comigo, porque eu sozinho não vou aguentar. O problema dele não era físico, era psicológico, porque uma mulher diante de um campo de batalha, naquela época, não simbolizava quase nada em termos de força bruta bélica. O problema dele era emocional. Ele queria a profetisa Débora para que ela cobrisse ele na parte emocional e quem sabe até espiritual. E essa mulher então diz assim: tá bom, eu vou me levantar como uma mãe de filhos, eu vou me levantar como uma leoa para proteger o meu povo. E ela mesmo diz assim: desperta, Débora. Desperta, Débora. Desperta, Débora. E vai para cima, porque você ainda vai cantar louvores depois que essa batalha acabar. E ela mesmo recebe revelação de Deus, de que aquele general Sísera morreria nas mãos de uma mulher, para que a honra ficasse com as mulheres e não com os homens, visto que Baraque estava envergonhando os homens. Aquela mulher, ela não fica quieta, ela se levanta diante da tragédia, ela assume o risco, ela vai para cima, ela desperta, literalmente ela desperta. Enquanto do outro lado tem a mãe de um general que fica escondida dentro de casa, olhando pelo buraco da grade, limitada, não faz nada, ela apenas teme, ela apenas se angustia, ela se vitimiza e diz: meu filho não está voltando, já era para ter chegado, e ela não faz nada, ela simplesmente fica ali na mornidão do seu temor dentro de casa. Enquanto Débora desperta e vai para cima, a mãe de Sísera só espera o momento em que a notícia chega: teu filho foi morto, teu filho foi assassinado. Nós não sabemos o que poderia ser se essa mulher tivesse saído de sua casa e ter tomado alguma decisão. Mas uma coisa é certa, a Bíblia registra que ela ficou de dentro de casa, olhando pela grade. Essa mulher não tem nome, simplesmente a gente sabe que era mãe do general Sísera, que morreu morto por uma mulher. Ela ficou lá dentro de casa. E tem muita gente agindo como essa mãe. Ela vê a tragédia do lado de fora, mas ela fica dentro, ela não tem força para enfrentar. Ela vê a tragédia do marido, ela vê a tragédia do filho, ou é o marido que vê a tragédia da esposa, e vê a tragédia da filha, e não tem força para sair de dentro de casa. Então ele se enclausura no meio da televisão, e isso quando não deixa fluir as suas compulsões por drogas, por pornografia, por consumismo, por meninices, e se esconde atrás, às vezes, de uma falta que teve na infância, e quer agora viver uma vida de menino, que tinha papai e mamãe que resolviam os problemas, e ele se enclausura, se vitimiza, e fica olhando a vida pela grade. Deus está chamando nesses dias homens e mulheres que querem um despertamento para enfrentar o inimigo ainda que seja maior, para enfrentar uma situação ainda que seja mais catastrófica, para poder ir de encontro àquilo que você não vê perspectiva de vitória, mas sair do ostracismo, parar de se vitimizar, parar de ficar lambendo suas feridas, de achar que é o centro do universo, e partir para uma jornada de vida ou morte, sabendo que Deus é contigo, e que no final dessa batalha você vai cantar um cântico de louvor a Deus. Desperta, Débora, desperta, homem, desperta, igreja, é hora de avançar. Louvado seja o nome do Senhor. Desperta. Fala para o teu vizinho: desperta. Chega de lamber ferida. Apesar da dificuldade, meu amado, pastor, está doendo, mas eu vou. Pastor, está doendo, mas eu vou. Pastor, não vejo perspectiva, mas eu vou. Pastor, eu sou uma mulher. Como é que eu vou para o campo de batalha? Eu vou deixar isso para o meu marido.
Pastor, eu sou homem. Como é que eu vou cuidar desse bebê? Vou deixar para ela. Ah, pastor, ainda sou jovem. Ainda sou adolescente. Eu não tenho responsabilidades ainda. Eu vou deixar para a mamãe e para papai. E a gente começa a olhar a vida pelas grades que nós mesmos criamos através dos nossos medos. Nós olhamos a vida passar, lambendo nossas feridas dentro de casa, dentro daquele emprego que você reclama dele há 10 anos e não tem coragem de buscar outra alternativa. Murmura daquele chefe há tantos anos, mas está lá, suportando aquele salário, aquela exploração, às vezes paga, às vezes não paga, às vezes vem um vale transporte, às vezes não vem, às vezes vem um tique, às vezes não vem, às vezes tem que trabalhar até mais tarde, não tem folga, não tem banco de horas, e está ali sendo explorado, mas está ali se vitimizando, dizendo, ah, se eu tivesse outro chefe. E aí todo dia chega em casa e olho pela grade, o que está passando no noticiário, e aí tem oportunidade para isso, para aquilo, gente que está precisando na área técnica, falta mão de obra qualificada, e você olhando pela grade dizendo, ah, se eu tivesse tempo para estudar, ah, se eu tivesse dinheiro para pagar uma facu, ah, se eu pudesse voltar atrás, ah, e começa a olhar a vida passar, esperando que o carro volte, esperando que o exército vença a tua guerra, esperando que aquele filho volte, que aquela esposa volte, que aquele emprego volte, que o tempo volte, meu amado, em nome de Jesus. No mesmo texto, no mesmo capítulo de Juízes, tem 2 exemplos que nós precisamos levar em conta, de uma mulher que se vitimizou e viu o seu filho morrer, e de uma outra que se levantou como uma guerreira, como uma mãe de filhos, despertou para a batalha, foi, venceu e glorificou o nome do Senhor. Para de glorificar as suas feridas, para de exaltar as suas dores, para de publicar as suas enfermidades e comece a publicar as ações que você vai começar a tomar daqui para frente para mudar essa situação. Na Maria Sandu Kineamandábia. Aleluia. Comece a publicar as ações, são sonhos. O despertar não é um projeto, é uma atitude. Eu não vou despertar, eu me desperto. Como diz a palavra, desperta tu que dormes, levanta-te, resplandece, eis que a glória do Senhor já vem sobre ti, meu amado. Desperta desse sono do vitimismo. Temos uma crise nesse país? Temos, mas você não está morando na Venezuela. Temos uma crise nesse país? Temos, mas você não mora na Coreia do Norte. Temos uma crise? Temos, mas você não mora lá nos guetos da África. Nós temos uma crise na nossa cidade, temos uma crise no nosso estado, temos, mas você não está lá em Mirangaba, onde está o nosso missionário Marco e a Luciana. Tem oportunidade para você, meu amado. Tem guerra aí fora te chamando para o combate, e é hora de você despertar, colocar a sua farda de crente, usar as suas armas espirituais e ir para cima dele. Ai, se eu morasse nos Estados Unidos, lá tudo funciona. Vai para lá, passa um mês lá, vai lá. É muito bonito, meu irmão, para passear, mas para viver longe da família, para viver longe da igreja, das pessoas que você ama, da comida que você come, da sua história, do teu sotaque, da tua língua, não é fácil não, não é fácil não. Parece bonito porque quem está lá é esperto, só publica o que é bom. Aqui está massa. Hoje eu fui na Disney. Hoje eu fui no... Legal, pode até ir mesmo. Agora peça para publicar o que é o dia a dia da pessoa lá. Porque lá é o seguinte, trabalhou, ganhou, não trabalhou, não ganhou. Mas o aluguel é mensal. Aí vai chegando no dia do aluguel e você não tem o dinheiro para pagar. Sabe o que acontece lá? Não tem esse negócio de para fora. Vai dormir no frio. E lá é o seguinte, dependendo do estado, se você não estiver dentro de um lugar onde tem aquecedor, você morre de frio. Morre. Então, meu irmão, em nome de Jesus,
Para de olhar pela grade como a mãe de Císera. E nessa noite, toma uma decisão como Débora. Eu vou me levantar como uma mãe. E eu faço ideia, né? Eu não sou mãe, mas eu faço ideia do que é o coração de uma mãe quando o filho está em perigo. Eu sei no mundo animal como é que é a leoa. Ela vira o Satanás. Ela enfrenta até um mamute se vier da pré-história. Ela fica brava para defender a sua cria. Então eu vejo no coração de Débora uma decisão de se levantar para não desistir, mesmo enfrentando a morte. Ela foi para a guerra, meu irmão. Ela não foi para uma reunião de oração. Ela não foi para um culto de campanha com as senhoras do coque, não. Ela foi para a guerra, batalha física. É verdade que já era uma mulher de oração, que já dava conselhos debaixo da palmeira de Débora. É verdade que já era uma profetisa, uma mulher usada por Deus, mas nesse momento ela sai do âmbito espiritual e ela vai para uma batalha física. Porque naquele momento está em jogo a filiação dela, e ela considera o povo de Deus como seus filhos. Ela fala: eu vou proteger o povo de Israel, como uma mãe que se levanta. Enquanto a outra mãe está lá: se meu filho chegar, será que aconteceu alguma coisa com ele? Está demorando ele, né? Ei, irmão, hoje você vai mudar essa visão sua. Você vai parar de olhar pelas grades da sua covardia e vai se levantar e despertar para enfrentar a situação, a dificuldade, e já prevendo que ao final você vai cantar o hino da vitória. Você crê nisso? Aleluia. E aí eu preciso só lembrar daqueles que dizem, né? Pastor, não tenho forças para despertar, não tenho forças para me levantar. Eu me sinto às vezes tentando puxar meus cardaços para cima, ver se eu saio do chão. E eu puxo, e não levanta nem um pedacinho do chão. Eu fico puxando o cabelo para cima, ver se eu saio do chão. Todo o meu esforço é em vão. Eu não tenho forças para conseguir. Eu quero despertar. Eu sei que eu preciso despertar. Eu sei que ficar parado aqui nessa situação, me vitimizando, não vai mudar em nada. Porque tem muitos que estão vivendo isso há anos, irmão. Anos e anos vivendo diferente, nessa distância entre o que tem que fazer e o que estão fazendo. E aí eu preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança, né? Que é o texto de Mateus 11, 28, você conhece? Jesus dizendo: vinde a mim, todos que estão fracos, todos que estão cansados, estão com carga acima do que podem suportar, estão sobrecarregados. Vinde a mim. Se você vier a mim, não é a guerra. Primeiro você vem a mim, e eu vos aliviarei. Eu vou tirar esse fardo de você. Eu vou dar descanso para a tua alma. Eu vou tirar esse fardo, dessa dor, dessa ferida que você carrega emocional, pela ingratidão de terceiros, pelo abandono, porque foi molestado na infância. Eu vou tirar esse fardo da sua alma. Ele fala de alma. Vou aliviar a tua alma, vou te dar descanso na alma. É no lugar onde está a tua dor, é no lugar onde está o teu temor, é no lugar onde está a tua falha, a tua falta, a tua angústia. É ali, olha, na saída de todas as coisas, e aquilo já sai corrompido, porque a tua alma está em frangalhos. Por quê? Porque colocaram um fardo maior do que você pode carregar. Então você que está sobrecarregado, você precisa ir a Jesus. Ele vai te aliviar e você vai despertar para uma nova história.
Ele fala assim: vem que eu vou te ensinar como é que faz. Eu vou colocar sobre você o meu jugo, e o meu jugo ele é leve, o meu fardo é leve. Eu sou um cara manso, eu não vou sair correndo como um louco. Ele está usando uma metáfora de você colocar um boi do lado do outro, um experiente e um inexperiente. Colocava a canga sobre os dois, para que o inexperiente aprendesse com o experiente amarrado a ele. Jesus quer se amarrar a você, se prender a você com cordas de amor, para te orientar, para te capacitar, para te conduzir, para te levar ao destino da vitória, meu amado. É só Jesus que tem como te levar à vitória, só Ele. O resto é paliativo. O resto é paliativo. Então eu queria dizer para você, querido, que chegou o tempo de parar de se vitimizar. Chegou um tempo de parar de... Você sabe que tem pessoas que elas se tornaram especialistas na sua ferida? Elas conhecem a profundidade, o diâmetro, o cheiro. Elas olham, elas vivem uma vida contemplativa de sua própria ferida. Ela acorda de manhã e diz: oi, ferida, tudo bem aí? Você aumentou, você está mais profunda, você está sangrando. Tem pessoas que passam a vida toda contemplando uma ferida que foi feita há muitos anos atrás, e às vezes por um momento até esquecem que ela está ali. Aí dão dois passos para frente, e aí começa um empreendimento, começa uma história, começa uma relação amorosa, começa uma relação afetuosa, e de repente Satanás faz a ferida, e, ai, é mesmo, desculpa, e ela retroage, e ela volta, e ela se sabota. Às vezes ela mesma quebra o ciclo. Às vezes ela mesma, querido, foge. Ela mesma pede demissão. Ela mesma pede para sair. Não, mas alguém te mandou embora? Não, eu mandei. Mas por que você quis sair? E ela não sabe por quê. A resposta muitas vezes está o quê? Na contemplação da ferida. E ela olha para a ferida e ela se vitimiza. Eu não posso, eu não tenho como, eu não quero que ela piore. Eu não quero ter outra ferida como essa, então eu vou viver lambendo essa ferida. Eu vou viver apenas cuidando dessa ferida. Ah, pastor, mas se eu for por uma guerra, eu já estou tão ferida, eu vou acabar de morrer. Se eu for enfrentar essa situação, eu já estou tão ferida. Eu já estou tão angustiado, pastor, eu sofri tanto. Eu já dei tanta oportunidade, já perdoei tantas vezes, pastor, não dá. Eu não tenho forças mais. O fardo emocional está pesado demais. Opa, temos a solução aqui, ó. Jesus. Ele é o único que carrega o fardo emocional meu e seu, querido. As terapias podem te ajudar por um tempo. Medicamentos podem aplacar, a sua função cerebral, diminuir sua função cerebral, tirar um pouco da sua ansiedade. Mas logo quando o efeito passa, ou quando você usa por muito tempo, o efeito deixa de ser o desejado e você começa a sentir a mesma coisa. É a história de beber a água do poço e beber a água da vida. A água do poço a gente bebe, daqui a pouco a gente tem sede de novo. Mas a água que Jesus quer te dar vai jorrar de dentro de você. Você se torna a própria fonte a jorrar para a vida inteira. O processo é outro. Quando Jesus entra, a coisa muda de lugar, muda outra esfera, porque você deixa de estar debaixo da história desse reino que jaz do maligno e passa a estar debaixo do reino de Jesus Cristo. Ele passa a ser rei na sua vida. Muda tudo. Mas pastor, mas eu continuo aqui. Sim, eu continuo aqui, mas eu não sou mais desse reino, eu sou só um embaixador do reino. E o embaixador do reino é interessante, porque o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, ele mora no Brasil. Ele pode tomar tiro na Rocinha. Ele mora no Brasil. O lugar onde é a embaixada é considerado território americano, mas ele mora no Brasil. Agora, quando as leis mudam no Brasil, ele se preocupa? Não, porque as leis que regem a vida dele é a lei lá do país dele. A carteira dele é assinada lá no país dele. Ele recebe do governo do país dele. E se ele quiser pedir demissão, ele volta para o país dele. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo nessa terra, ou seja, nós continuamos morando nessa terra complicada, cheia de problemas, mas o nosso rei não é mais o rei desse mundo, o nosso rei é o rei Jesus. Então o nosso sistema de leis muda, a nossa alimentação muda,
O que vemos, o que assistimos muda. A nossa linguagem muda. A nossa audição muda. A nossa história muda. Por quê? Porque nós entregamos a nossa vida a outro rei, ao rei Jesus. Passamos a ser apenas concidadãos nessa terra, mas somos cidadãos dos céus. Amém, querido? Você entende isso? Diga amém. Então preste atenção, meu amado. Eu não vim aqui para poder te acusar de ser um vitimista. Eu não vim aqui para dizer que a sua dor não merece ser sofrida e chorada. Eu não vim aqui para desmerecer todo o esforço que você tem feito para cicatrizar essa ferida. E a minha intenção também não é fazer com que você volte para casa triste porque descobriu que está agindo como a mãe de Císera. A minha intenção com essa mensagem é que você se veja como alguém, como Jeremias, que está vivendo uma situação difícil, mas que tenha coragem de pedir a Deus para te mudar. Pedir a Deus que te corrija a rota, o rumo, as decisões, as ações, os sonhos. E sobretudo entenda que se você está sobrecarregado, não está suportando a barra, não adianta ficar lambendo as suas feridas. Você precisa despertar e ir até Jesus, que Ele vai aliviar a sua alma. Não é um alívio momentâneo. Não é uma paz circunstancial, é uma paz que excede todo o entendimento. Quantos já experimentaram essa paz em tempo de guerra? Levante sua mão e dê um glória a Deus aí. Você experimentar a paz em tempo de guerra, irmão? Conversava com a família da irmã Santinha hoje, e eles falando: pastor, estamos vivendo algo, um milagre de Deus. Que apesar da perda enorme da mãezinha ter sido levada de forma tão trágica, eles estão experimentando a paz que excede todo entendimento. E eu disse a eles: eu sei que você está vivendo, porque eu vivi isso também, tenho vivido isso. Porque quando você está em Cristo, querido, Ele é sombra à tua direita, nem sol nem lua te molesta, nem a praga chega à tua tenda, e nem aqueles que querem o teu mal conseguem te atingir. Ainda que caia 10 de um lado e 10.000 do outro, você permanece de pé, porque você está firmado na rocha. A tua casa foi feita na rocha. Você pratica a palavra, e não é qualquer ventania que vai derrubar a tua história, não. Estar em Cristo não é uma mudança completa, não é simplesmente: ah, pastor, vou para Cristo porque eu quero parar de beber, quero parar de fumar, quero parar de outra. Irmão, isso daí é consequência. A primeira coisa que acontece quando você vem para Cristo é uma mudança de mente. Você não se entende mais. Papai, o que está acontecendo comigo? Não estou entendendo. Aquilo que eu tanto gostava, não gosto mais. Aquelas coisas erradas que eu fazia, não quero fazer mais. E os amigos me chamam para isso ou para aquilo, eu não quero ir mais. As pessoas ficam caçoando de mim, eu não sei o que está acontecendo comigo. Você está passando por um processo de conversão genuína, meu amado. É isso que acontece. E a culpa ou o mérito não é do pastor. A culpa ou o mérito não é de quem te trouxe na igreja. Nós somos apenas ferramentas. O mérito, a glória e o louvor é de Jesus. É por isso que Débora disse: eu vou despertar, eu vou vencer. Mas a glória não vai ser minha, não vai ser de Baraque, não vai ser do rei. A glória vai ser de Deus. E toda vez então que nós fazemos esse convite, pessoas acreditam nesse convite, aceitam Jesus, a gente glorifica a Deus. Eu queria que você ficasse de pé, porque eu preciso fazer 2 convites para a gente encerrar. São 8 horas ainda e 10 minutos. Gostaria que você não se dispersasse, em nome de Jesus, porque eu quero orar por pessoas que estão olhando da janela e vendo a morte se aproximar. Pessoas que estão na expectativa de que algo aconteça e não está acontecendo. E eu quero orar com essas pessoas que querem hoje tomar uma decisão de, como Débora, despertar desse sono da vitimização e da mesmice, e querem ser motivo
da glória de Deus. A oferta de Jesus feita há 2018 anos atrás ou mais, quando em seu ministério, lá em Jerusalém, foi: todos que estão têm sede, vem e beba. Todos que estão sobrecarregados e cansados, venham a mim. Esse convite está de pé ainda, meu amado. Eu sei que às vezes você pensa que a tua vitória vem daquele gerente, daquele emprego, daquele negócio, daquela pessoa. E você ora e você pede a Deus para que Deus mude a situação, para que você viva a sua vitória. Mas eu posso te garantir que ainda que tudo mude ao seu redor, se você não mudar, você não vai experimentar a vitória. A vitória a gente só experimenta quando a gente muda, quando a gente corrige o nosso olhar, quando a gente se permite ser corrigido por Deus. É quando Deus troca esse coração de pedra e coloca um coração de carne. É quando Deus ajusta a rota. A gente estava indo numa direção e Ele faz uma metanoia na nossa mente, não é nos nossos pés, é na mente. É mudança de mente, não é mudança de pé. E quando Deus faz essa mudança na nossa mente, meu amado, aí você começa a experimentar um novo e vivo caminho. Você começa a experimentar essa paz que excede todo entendimento. Mesmo em tempo de tragédia, você continua glorificando a Deus. Então, se você crê em Deus, mas nunca foi a Ele, para que Ele fosse seu Senhor, e não apenas um homem de milagre que vai atender às suas súplicas. Porque Jesus tem sido vendido há muitos e muitos anos como o homem de milagres. Venha e sua vida vai mudar, venha e seu negócio vai mudar, venha, venha, venha. E Ele só é aquele que atende a pedidos. Mas hoje o meu convite para a igreja é para aqueles que querem tê-lo como Senhor de suas vidas, que querem aceitar o senhorio de Jesus nas suas vidas, de tal forma que as mudanças ocorram de acordo com a vontade dEle, não com a sua mais. Para que possamos falar como o apóstolo Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E as coisas que faço agora, não faço mais porque quero ou desejo, faço por amor àquele que me amou primeiro e na cruz se entregou por mim. Essa morte do meu eu, para que Cristo ressurja em mim, meu amado, só acontece quando eu convido Jesus para ser Senhor da minha vida. E talvez você nunca tenha feito essa oração, como o apóstolo Paulo orientou a igreja de Roma, para que eles crescem com o coração, mas verbalizassem com os seus lábios que Jesus era o Senhor, para terem o direito de serem chamados filhos de Deus. Talvez você queira fazer isso hoje.